Olá pessoal, nessa videoaula de hoje a gente vai ver a resolução e comentário, dos exercícios que compõem a lista de exercícios número 6, que é do módulo 8. Módulo 8, que é o módulo referente à medição de vazões aí do curso de Hidrologia Aplicada para Engenheiros Civis. Tá? Espero que seja útil para vocês. Bora lá! Bom, o primeiro exercício da lista diz o seguinte: uma medição de vazão em um pequeno rio apresentou os resultados de hidrometria da tabela abaixo. A última vertical foi medida a meio metro da margem. A largura total do rio é de 12 metros. Então, calcule a vazão na seção. Os dados que nós temos do rio, eles estão presentes aí nessa tabela logo abaixo do enunciado. Então, essa tabela traz 4 tipos de informação. Primeiro, a distância das verticais em relação à margem. Tá? A gente vai ver cada um desses conceitos logo a seguir na figura, mas vamos entender primeiro o que a tabela está falando para a gente. Então, a distância das verticais, onde foram feitas as medições de velocidade. Então, as distâncias dessas verticais em relação à margem. A profundidade de cada uma das verticais. Tá? Então, essa profundidade vai da superfície da água até no fundo do rio. Então, essa profundidade de cada uma das verticais. E em cada vertical eu tenho duas medidas de velocidade. Eu tenho uma velocidade medida a 20% de profundidade, essa velocidade em metros por segundo, e um outro dado de velocidade, um outro ponto de verificação, de aferição de velocidade, a 0,8 P, ou seja, a 80% da profundidade. Então, em cada uma dessas verticais foram feitas duas medições de velocidade. Uma medição a 20% de profundidade e outra medição a 80% de velocidade. Bom, então aqui eu tenho o desenho, Os dados da tabela anterior foram transformados num desenho, num esquema. Espaçadas uma da outra, eu tenho as verticais onde foram medidas as velocidades. Então tem a vertical 1 até a vertical 8, cada uma delas conservando uma distância em relação à margem. Que margem? Essa aqui. Tá bom? Então aqui a vertical número 1 tem meio metro em relação à margem, a vertical 2 ela tem 1,5 metro em relação a essa margem e assim por diante. E o exercício diz o seguinte, que a distância de uma margem em relação à outra são 12 metros. A largura do rio, total do rio, são 12 metros. Poxa, a minha última vertical está a 11,5 metros dessa margem aqui. Tá? Então eu tenho meio metro que me separa a última vertical em relação à margem oposta. Com relação às verticais, cada uma tem a profundidade já especificada na tabela, que foi só mais ou menos transferida para cá. Então, eu tenho a profundidade P1 de meio metro, P2 de 1,2 metro, P3, P4, P5, P6, P7 e P8. Tá? Percebam o seguinte, o exercício ele me pede a vazão na seção do rio. Tá? Calcule a vazão na seção do rio. A vazão em toda essa seção, na verdade, é um somatório de vazões. Eu vou ter que somar a vazão nesse segmento, nessa pequena seção, nessa subseção, mais a vazão dessa subseção, mais a vazão nessa subseção e assim por diante. Tá? Percebam que essa primeira subseção é um triângulo, É um triângulo. Aqui eu tenho 0, aqui eu tenho um triângulo. Nas demais eu tenho um trapézio, Tem a base maior aqui, a base menor, tá ok? Tem uma altura, que é a distância entre as duas verticais, é a altura do meu trapézio, E a base maior e a base menor são as profundidades, A profundidade é a jusante, mais a profundidade é montante. Para calcular a área de um triângulo, a área de um triângulo é base vezes altura dividido por 2. A área do trapézio, vamos colocar a área do trapézio,
É base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Tá bom? Ou seja, eu acho uma média das duas bases, né? Acho uma base média, um ponto central ali, e multiplico pela altura. Então, olha só, primeira coisa, cálculo das áreas. Porque como eu quero achar a vazão, eu vou ter que achar duas informações. Primeiro, é a informação referente às áreas. Isso já foi especificado agora. Como é que eu vou encontrar? Tá bom? E a outra informação é referente às velocidades, porque eu vou multiplicar área vezes velocidade e vou achar vazão em cada um dessas subseções. Para achar velocidade, veja bem, eu tenho em cada uma das verticais velocidade a 20% de profundidade e a 80% de profundidade. Tá? Então, primeira coisa, eu vou ter que achar uma velocidade média para cada uma dessas verticais. Tá? Cada uma delas vai ter uma velocidade média. E depois, eu vou ter que achar uma velocidade média para a subseção. Eu vou ter que encontrar a velocidade média para essa subseção, a velocidade média aqui, a velocidade média aqui, né? Que é uma média das velocidades, é uma média das médias, tá ok? Eu vou achar a média de velocidades aqui, vou achar a média de velocidades aqui e vou achar a média das médias no ponto central, em cada uma dessas subseções. Então, a primeira área, a área da subseção 1, é um triângulo, né? Então, tenho a profundidade 1 mais a profundidade 0 dividido por 2 vezes, né, a altura, né, que é a distância 1 menos a distância 0. Poxa, tanto a profundidade 0 quanto a distância 0, isso aqui é 0, tá? Então vai ficar a profundidade 1, ou seja, a profundidade da vertical número 1, que é essa vertical aqui, ó, tá? Qual a profundidade? Meio metro. Tá? Então vai ser meio metro mais 0 dividido por 2, que multiplica. Qual que é a distância em relação à margem? Distância em relação à margem, meio metro também. Então 0,5 menos 0. Então achei aqui uma área de 0,125 metros quadrados. Vamos para outra. Eu não vou fazer isso com todas, não. É só mostrar para vocês o jeitão da coisa, né? Então vamos para outra. Agora é o nosso primeiro trapézio, né? Nosso primeiro trapézio. Esse cara aqui, ó. Tá? Então, a área da subseção 2, profundidade 2, mais a profundidade 1, dividido por 2, porque eu estou achando uma profundidade média, que multiplica distância 2, menos a distância 1, ou seja, a distância entre essas duas verticais. 1,2 mais 0,5, dividido por 2, que multiplica 1,5 menos 0,5. Então, vou achar uma área de 0,85. Vamos para outra? Vamos só apagar isso aqui, para a gente poder ir não confundindo as informações. Área 3. Eu vou pegar agora essa vertical aqui e comparar com essa. Tá? Então, profundidade vai ser a profundidade 2,3 mais a 1,2 dividido por 2, tá? Que multiplica 3,5 menos 1,5. Achei a área. Vamos para frente. Agora eu vou comparar essa vertical com a anterior. Então vou pegar a profundidade 3 mais 2,3 dividido por 2, 5,5 menos 3,5. Multiplico. Então aqui vou ter a área 4. E assim sucessivamente. Tá? Vou encontrar aqui a área 5, a área 6, a área 7, a área 8 e a área 9, que é lá no cantinho, né? É o outro triângulo, que eu tenho o triângulo da margem oposta. Tá? Lembrando que a profundidade 9, né? Que é a profundidade da margem oposta, é 0 de novo. Tá bom? Vamos agora para o cálculo das velocidades, né? Então vamos lá. Em cada uma das verticais eu tenho duas medidas de velocidade. Então, primeiro, eu vou ter que ver essa média aqui. Vou ter que ver essa média aqui e depois achar a média das médias. Tá bom? Como eu estou chamando de subseção 1, subseção 2, até subseção 9, né? Eu vou calcular da mesma coisa. Velocidade na subseção 1, velocidade na subseção 2, na 3, na 4, na 5, até a 9 também. Então, considerando esse ponto inicial,
como meu ponto de partida, aqui eu não vou ter média de velocidades. Eu terei média de velocidades aqui, daqui para frente. Mas nesses dois pontos, eu não tenho média de velocidade, porque a velocidade é zero. Eu só representei aqui, né? 0 mais 0 dividido por 2, para poder deixar claro, né? Ó, é zero nesse ponto. Nos seguintes, né? Eu tenho duas velocidades. Nesse primeiro ponto aqui, velocidade 0,07 a 20% de profundidade, 0,02 a 80% de profundidade. Tá? Então, achei aqui 0,07 mais 0,02 dividido por 2. Então, na primeira subseção, naquele triângulo, eu vou ter 0 mais isso aqui dividido por 2, a média das médias. Velocidade 1, 0,0225 metros por segundo. Certo? Agora eu parto para as demais. Né? Vou fazer agora a média dessa vertical em relação a essa. Então, nessa vertical, qual a média das velocidades? 0,07 mais 0,02 dividido por 2, mais 0,10 mais 0,06 dividido por 2, tudo isso dividido por 2 também. Vou achar 0,0625. Faço isso para todas as demais. Tá? Até a subseção número 9. Ok? De posse da área de cada subseção e da velocidade média em cada subseção, eu multiplico um valor pelo outro e acho a vazão em cada subseção. Então, a vazão na subseção 1, na 2 até na 9. Então, aqui a velocidade 1 vezes a área 1, velocidade 1 vezes a área 1, vazão 1. E no final, eu somo todas essas vazões para, ao fim e ao cabo, encontrar a vazão total, né, a vazão T, de 5,68 metros cúbicos por segundo. O exercício número 2 nos diz o seguinte: foi realizada a medição de vazão em um rio conforme o desenho a seguir, onde cada quadro, cada pixel, né, ele tem 3 metros na horizontal e 1 metro na vertical. Foi realizada apenas uma medição de velocidade em cada vertical. Olha, já facilita, né? Porque no exercício anterior a gente tinha que encontrar primeiro a média das velocidades em cada vertical e depois calcular a média das médias. Tá? Agora não vai precisar. Então foi realizada uma medição de velocidade para a vertical com os valores observados indicados no desenho. Ok. Letra A pede o seguinte: um método simplificado, esse de apenas uma medição por vertical, né, é adequado para esse rio? Logo de cara, a gente vai olhar o desenho aqui, ó, a gente vai ver, não é adequado, né, cara? Não é adequado. Se eu tenho 3 metros, se cada quadradinho desse aqui representa 3 metros, tá? Na horizontal e 1 metro na vertical, logo de cara eu vejo aqui que esse rio ele tem mais de 4 metros de profundidade, entendeu? E quando o rio tem mais de 4 metros de profundidade, eu preciso fazer pelo menos 6 coletas de velocidade. Então, logo, a letra A já está respondida aqui, né? O método simplificado com apenas uma medição por vertical é adequado para esse rio? Não! A profundidade de todas as verticais supera os 4 metros e eu deveria ter coletado 6 pontos em cada vertical. Quais pontos são esses, né? A velocidade na superfície, a 20% de profundidade, a 40%, a 60%, a 80% e a velocidade no fundo. Com base nisso, a gente já vê que, poxa, está completamente furado. Mas é o que o exercício pede, a gente vai trabalhar com os dados que o exercício está fornecendo. A letra B, eu nem vou voltar para o slide anterior, né? A letra B já está aqui o enunciado dela e a própria resposta, né? O número de verticais é suficiente de acordo com as recomendações? Então vamos ver quantas são as verticais, né? Olha, eu tenho uma vertical aqui, tenho outra vertical aqui, tenho outra vertical aqui, não ficou bem vertical, né? Tá bem, é porque o meu braço aqui está estendido, eu não estou conseguindo fazer direito. Tá? E aqui, outra vertical. Então tem 1, 2, 3, 4, 5 verticais. Né? 5 medidas de velocidade. Então, é suficiente? Não. O rio possui 105 metros de largura. Como é que eu sei disso? Porque aqui está me mostrando, cada quadradinho desse aqui tem 3 metros. O total, o exercício já me dá 120 metros. Eu tenho 2 quadradinhos aqui, então tenho 6 metros aqui, e tenho mais 1, 2, 3, tem 9 metros. 9 mais 6, 15.
Então 120 menos 15, 105. Tá? Então eu sei que o meu rio tem 105 metros de largura. Portanto, deveriam ter sido consideradas de 13 a 25 verticais. Isso é tabelado. Isso é tabelado. Tá? Essa tabelinha que eu vou mostrar aqui para vocês agora. Pois bem, a letra C vai me pedir o seguinte. Qual é a vazão medida? Então, com base nesses dados aqui, qual que é a vazão do rio? Então, eu tenho 5 verticais, tem as duas margens, onde a velocidade é 0, tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz no exercício anterior. A área 1 vai ser a área desse triângulo. Aqui no final eu vou ter um outro triângulo aqui também. O restante vão ser retângulos ou trapézios aí, né? Então vamos calcular as áreas, né? A área do triângulo inicial vai ser a profundidade da vertical 1 mais a profundidade do ponto 0, dividido por 2, vezes a altura, né? Que é a distância da vertical 1 em relação à margem, menos a distância do ponto 0, que é 0 também. Então aqui vai ficar, né? Essa vertical aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Cada quadradinho desse aqui, na vertical, tem 1 metro. Então são 5 metros. 5 mais 0, porque esse ponto aqui tem 0 de profundidade. Tá? Então 5 mais 0 dividido por 2, vezes 15. Por quê? Essa distância daqui até aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadradinhos. Cada um deles representa 3 metros. Então 5 vezes 3, 15. Tá? Então aqui eu vou ter 5 mais 0 dividido por 2 vezes 15 igual a 37,5 metros. Tá? Nos demais eu vou ter a profundidade 2 mais a profundidade 1 da vertical 1 dividido por 2 multiplicado pela distância da vertical 2 até a vertical 1, a diferença de distância. Então aqui 8,5 mais 5 dividido por 2 multiplicado por 18. E aqui eu vou achar a área 2, 121,5 metros quadrados. Não é nem necessário, né, ficar correndo o olho em cada um dos demais. Né? Notem que até onde nós temos retângulos, que são nestes casos aqui, ó, eu vou usar a mesma equação, tá bom? Então nesse caso aqui, ó, as profundidades são as mesmas, ó, 8,5 mais 8,5 dividido por 2. Né? Bastaria que eu colocasse ali 8,5, né? Mas eu cheguei a esse excesso de preciosismo aqui e coloquei, né, 8,5 mais 8,5 dividido por 2, usei a mesma equação, tá? Mas são retângulos nesse caso aqui e não trapézios, tá? Mas de qualquer maneira, chegamos aqui até a área 6 e as velocidades, na verdade eu nem vou calcular aqui no caso desse exercício, nem vou calcular separadamente, mas vou incluí-las, né? As médias dessas velocidades no próprio cômputo da vazão, tá? Então vazão, velocidade 1 vezes área 1, e a velocidade 1, na verdade, é a média das velocidades entre duas verticais consecutivas, né? Então, a primeira vertical em relação à margem, que é velocidade 0, dividido por 2, a segunda vertical em relação à primeira, dividido por 2, a terceira vertical em relação à segunda, a quarta em relação à terceira, a quinta em relação à quarta, e a velocidade na sexta vertical, que na verdade não existe, né? Que é o ponto oposto, é a margem oposta, né, que é 0, mais a velocidade na quinta vertical, tá, dividido por 2 também. Então, multiplicado pelas suas respectivas áreas, tá, e aí nós vamos chegar às respectivas vazões. Somando todas elas, de 1 até 6, né, que eu tenho 6, são 5 verticais, então tenho 6 subseções. Somando as vazões em cada uma das subseções, eu vou ter aqui ao todo 343,03 metros cúbicos por segundo. Então aqui eu tenho a minha resposta, né? E com uma crítica aqui, né? Uma resposta pouco confiável. Por quê? Porque não obedeci nenhuma das boas práticas preconizadas, né, com relação ao número de verticais e tampouco com relação ao número de pontos de coleta de velocidade. Nenhuma nem outra recomendação foi obedecida, então o resultado aqui é bem pouco confiável. Exercício número 3. Os dados seguintes foram coletados de um rio numa estação de medição. A equação do molinete é dada abaixo.
sendo n o número de giros ou revoluções por segundo. Tá ok? Então, olha só. A equação do molinete é essa equação aqui. Tá bom? E nessa equação, esse valor aqui, ó, n, é o número de revoluções por segundo. Olha que interessante. A dificuldade maior nesse exercício, tá? Aqui a tabela está em inglês, né? Mas é tranquilo. Aqui a gente tem aqui, ó, distance from one end of water surface. Tá? Então, o que isso quer dizer, né? A distância de um fim, né? Ou seja, de um ponto da superfície da água. Né? A distância em relação a quê? A distância em relação à margem, como a gente estava vendo nos outros exercícios. Tá? A língua inglesa é bem pobre, né? Então, pessoal, é a distância de um ponto da superfície da água. Né? Então, a gente tem que adivinhar o que é que eles estão querendo. Né? Então, é basicamente isso. Então, okay, a primeira vertical está a 3 metros da margem, a segunda está a 6 metros, a terceira está a 9 metros, a quarta a 12, 15, 18 e 21. Tá? Então, tem aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verticais. Tá bom? Tem aqui a profundidade de cada uma delas também. Tá bom? E em cada vertical, eu tenho um certo número de coletas de velocidade. Na primeira e na última, eu só peguei um ponto de coleta, né? A 60% de profundidade. Tá? Então, isso só aconteceu na primeira vertical e na última vertical. Nas demais, eu colhi 2 pontos de velocidade, a 20% e a 80%. Logo, eu vou ter que fazer uma média desses dois caras aqui. Né? Beleza. Mas aqui nós temos que lembrar de uma coisa. Eu tenho 2 dados aqui. Eu tenho o dado de revoluções, né? Quantas vezes que o meu contagiro, né, ele se moveu durante uma determinada medição e quanto tempo durou aquela medição. Né? Então aqui ele girou 12 vezes, teve 12 revoluções em 50 segundos. Aqui foram aferidas 18 revoluções em 50 segundos. 38 em 52. 40 em 58. Então, na verdade, eu tenho que dividir esse n aqui, não é número de revoluções por segundo, então eu tenho que dividir 12 por 50 para ver o valor de n. Tá bom? Então, vamos em frente. Aqui eu trouxe essa tabelinha, a tabelinha para cá, para facilitar para a gente. Né? Eu vou nomear, tá, cada uma das verticais, tá bom? Como A, B, C, D, E, F e G, tá bom? Então eu vou achar a velocidade em A, a velocidade em B, em C, em D, em E, em F e em G, tá bom? Então a velocidade em A, de acordo com a equação do molinete, né, é 0,3n mais 0,05. 0,3n, que n que é esse? 12 dividido por 50. Então tá aqui, 12 dividido por 50, mais 0,05. Achei a velocidade, tá? A velocidade em B, na verdade, em B eu tenho 2 medidas de velocidade, a 20% e a 80% de profundidade. Tá? Então aqui eu tenho 38 dividido por 52, tá? Mais 0,05, isso aqui, esse quociente multiplicado pelo 0,3, mais 0,3 multiplicado por 23 dividido por 55, mais 0,05. Eu vou somar essas duas velocidades e dividir por 2, né? Ou multiplicar por meio, como está aqui. E aí eu vou achar a velocidade em B, porque eu tenho que achar a média entre as velocidades medidas a 20% e a 80% de profundidade. Vou fazer isso para todas. Né? Então achei a velocidade em C, em D, em E, em F e em G. Só que não basta eu encontrar a velocidade média em cada vertical. Eu tenho que encontrar a média das médias, ou seja, a velocidade desenvolvida num ponto central de cada subseção. Tá? Então tem que calcular a média das médias. Então, a velocidade em A mais a velocidade na primeira margem, que é 0, dividido por 2. Tá? A velocidade em B em relação à velocidade em A, dividido por 2. A velocidade C mais a velocidade B, dividido por 2. A velocidade D mais a C dividido por 2 e assim por diante até chegar na margem oposta, onde a velocidade é 0. Então, encontrei agora a velocidade em cada subseção. Né? Como eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 verticais, obviamente eu vou ter 8 subseções. A área de cada subseção é a mesma coisa que a gente fez nos outros exercícios, né? Nas margens eu tenho triângulos e no restante eu tenho trapézios. Tá? Então vou calcular cada uma dessas áreas. O exercício me dá a distância em relação à margem e me dá a profundidade de cada vertical. Então para essa primeira aqui eu vou ter, né, profundidade 1,4 mais 0, que é a profundidade da margem, né, dividido por 2, vezes 3, que é a distância. Então 2,1 metros quadrados. Na segunda eu vou ter profundidade 3,3 mais 1,4 dividido por 2 vezes a distância entre essa e essa vertical, que é 6 menos 3, ou seja, 3. E a gente vai perceber, né, que cada vertical está distante uma da outra 3 metros. 12 menos 9 dá 3, 15 menos 12 dá 3, 18 menos 15 dá 3, 21 menos 18 dá 3 também. Então tudo 3. Então eu vou multiplicar tudo por 3, olha só. Que alegria. Né? O exercício acabou simplificando pra caramba, né, a nossa vida. Né? Então, calculamos todas as áreas até a área da subseção 8 e vou multiplicar a velocidade da subseção 1 vezes a área da subseção 1 e achar a vazão na subseção 1 e repetir isso para todas as outras subseções. Vou ter uma vazão total de 19,9 metros cúbicos por segundo. Ótimo. Exercício 4 me diz o seguinte: a tabela abaixo contém dados do nível de um rio indicados por duas réguas, sendo uma régua principal, uma main gauge staff, né? Ou seja, a leitura na régua principal, tá bom? E aqui a leitura na régua auxiliar. Então, eu tenho aqui uma tabela indicando medições num rio através de duas réguas, sendo uma principal e outra auxiliar. Uma é a Main Gauge Staff Reading e outra é Auxiliary Gauge Staff Reading. E aqui eu tenho a descarga ou vazão, né? E aqui na frente um dado desconhecido, né? Qmac, que na verdade nada mais é do que metro cúbico por segundo, né? Em inglês ele é às vezes representado dessa maneira, escrito, né, dessa maneira. Então, o exercício pergunta: qual será a descarga quando a régua principal indicar 12 metros e a auxiliar indicar 11,37? Então, vamos entender o que a tabela está me dando. Olha só. Quando a régua principal medir 12 metros e a auxiliar medir 11,65, isso corresponde a uma descarga, uma vazão de 9 metros e meio, 9,5 metros cúbicos por segundo. Quando a minha régua principal mede 12, a auxiliar mede 11,02, quer dizer que a descarga aumentou, a vazão aumentou a 15,2. Percebam, quanto maior a distância entre duas medições, maior a altura de água, obviamente maior a vazão que está passando ali, né? Maior o volume de água que está passando por aquela seção do rio, né? Então aqui eu tenho 12 e 11,65. Aqui eu tenho 12 e 11,02. Então a distância aqui é maior. Então obviamente a vazão vai ser maior também, né? 15,2. E o exercício me pede, né? Se eu tiver na régua principal 12 e na auxiliar 11,37, qual que vai ser essa vazão? Então o exercício me pede isso. Então, como eu falei, existe uma distância entre essas duas réguas e entre essas duas réguas aqui uma distância maior, tá bom? Então vamos calcular essa distância, né? O ΔH, a diferença de altura na primeira régua, é 12 menos 11,65, dá 35 centímetros. Na segunda medição, ΔH1, 12 menos 11,02, 0,98 centímetros, ou seja, bem maior, né? Ou seja, aqui eu vou ter uma vazão maior. O cálculo de vazão num rio, ele sempre está alinhado com a altura daquele escoamento, com a profundidade do escoamento. Quanto mais profundo é o escoamento, mais vazão eu tenho. Essa curva de vazão, na verdade, é uma curva exponencial, tá bom? Então, uma equação que representa bem essa
essa relação entre vazão e altura é essa equação aqui, ó, tá? Que é até utilizada para cálculo de vazão em calha partial, tudo mais, né? Sendo que nas calhas partial, quando eu compro uma calha partial, ela tem uma constante K, né? Que é uma constante característica daquela calha, tá bom? Aqui não se trata de uma calha partial, aqui é um rio, tá bom? Então eu não tenho esse valor de K. Então como é que eu vou calcular se eu preciso desse valor de K? Então, poxa, se eu preciso do valor e não tenho, eu tenho que eliminá-lo de alguma forma. E qual a forma mais racional de eliminar isso aí? É fazer uma relação entre duas equações. Esse K vai se repetir nas duas equações. Eu relacionando uma equação com a outra, eu posso cortar esse valor de K. Tá? Então, eu vou substituir os dados da segunda medição. Por que da segunda medição? Porque é aquele que vai dar maior vazão, a vazão de 15,2. Tá bom? E vou relacioná-lo com a menor vazão, que é de 9,5. Que aí eu tenho um resultado positivo, né? Então, a vazão 1 é igual a K, que multiplica ΔH1 elevado a N. Vazão 0 é igual a K, que multiplica ΔH0 elevado a N. Tá? Então, percebam, tanto o ΔH1 está elevado a N, quanto o ΔH0 também está elevado a N. Então, eu posso fazer uma divisão entre eles, uma razão entre eles, com o mesmo expoente. Tá? E vou cortar esses camaradas aqui. Eu tenho o valor da vazão 1? Tenho, 15,2, é a maior. Tenho a vazão 0? Tenho, 9,5. Tenho o ΔH1? Tenho, 0,98. Tenho o ΔH0? Tenho, 0,35. Então, aqui vai ficar 1,6 é igual a 2,8 elevado a N. Se eu quiser encontrar esse valor de N, ele está no expoente, eu vou simplesmente aplicar log natural nos dois termos da minha equação. Tá? Então, vou calcular o log neperiano de 1,6. Né? Esse cara está como expoente, ele vai passar multiplicando pelo log. Né? Então, N multiplicado por log neperiano de 2,8. Então, meu N vai ser 0,456. Então, achei o valor de N. Agora eu tenho o valor de N. Tá? Tem o valor de K? Não, eu continuo não tendo o valor de K. Então, eu vou usar do mesmo expediente que eu usei anteriormente. Eu não quero encontrar essa vazão quando eu tenho essas duas medidas. Beleza, então eu vou encontrar o ΔH2, que é essa diferença de altura entre a régua principal e a régua auxiliar na terceira medição. Tá? Então, 12 menos 11,37, 0,63. Né? E vou compará-lo com os dados da primeira medição. Tá? Que eu já tinha, né? Que é a minha vazão 0 e o meu ΔH0, que é 35 centímetros. Eu achei esse valor, eu já tinha essa vazão aqui de 9,5, falta achar essa vazão, porque o N eu já encontrei. Né? Então, resolvendo isso aqui, né? Achando esse quociente elevado a 0,456 e multiplicando por 9,5, eu vou ter aqui a vazão 2 de 12,42. E olha que legal, né? Porque essa vazão aqui tinha dado 15,2, quando a diferença é 0,98. Agora a diferença deu menor um pouco, né? 0,63. Ela é maior que 35 centímetros, mas ela é menor que 0,98. É um valor intermediário. Tá? Então, se aqui tinha dado 9,5 e aqui tinha dado 15,2, obviamente o valor da vazão tem que dar intermediário também. Então, 12,42, tirando a prova dos 9 aí do meu exercício. O exercício número 5 é simplesmente um exercício de aplicação de fórmula. Muito simples, tá? Ele fala aqui, um vertedor retangular tem 1,80 m de soleira e profundidade de 1,35. Tá? Sendo 0,32 metros, ou seja, 32 centímetros, a carga do vertedor, calcule a vazão escoada pela forma empírica disponível. Tá? Então, vamos lembrar o seguinte, né? O vertedor, eu tenho a calha de um rio, tá? Eu quero medir a vazão. Eu venho aqui e instalo um vertedor retangular. Não está muito retangular, não, né? Mas aqui eu tenho um vertedor retangular. A água vai passar por ele.
sobre esse vertedor, a água passando por aqui. A carga sobre o vertedor eu chamo de H, tá ok? E é justamente isso aqui, então 32 centímetros. A soleira é essa parte de baixo, a base do meu vertedor, tá? Então esse aqui tem 1,80 m, tá bom? O exercício fala que ele tem uma profundidade de 1,35 m, né? Que é isso aqui, ó. Tá? 1,35 m. Você vê que o desenho está meio descompensado, está totalmente fora de escala, mas não importa, eu só quero mostrar para vocês as partes do vertedor, tá bom? E ele pede para calcular a vazão escoada pela fórmula empírica disponível. Nós não vamos precisar desse cara. Ele só foi dado para poder nos enrolar, tá bom? A fórmula é essa. 1,85 L vezes H elevado a 3 sobre 2. 1,85 vezes L, L é a base, né, do retângulo, tá bom? É a soleira. E 32 é a carga, é o H, tá bom? E aqui, vazão é igual a 0,603 metros cúbicos por segundo. Acabou? Acabou. Exercício número 6, mesma coisa, agora ainda mais simples, né? Obter a vazão de um vertedor triangular cuja carga é de 40 centímetros. O vertedor triangular, ele geralmente é usado para pequenas vazões, tá? Pequenas vazões. Esse aqui é um vertedor triangular com um ângulo de 90 graus, como o exercício está me dando aqui. Ele fala que ele tem uma carga de 40 centímetros. Então, eu tenho água passando por ele, eu tenho uma carga H, né, de 40 centímetros. Tudo bem? Não tem soleira? Não tem. A soleira era para ser isso aqui. A soleira dele é 0. Tá? Ele não tem soleira. Tá bom? Então, se ele não tem soleira, diferente dessa equação aqui, ó, a soleira vai ser sacada. Tá ok? Então, aqui na equação, para vertedor triangular, é só 1,4 vezes a carga elevada a 5 sobre 2. Então, 0,142 metros cúbicos por segundo. Acabou? Acabou. E obrigado. Espero que tenha ajudado vocês a compreender os exercícios dessa lista. Tá bom? Abraço, sucesso a todos.